Olá a todos, queridos amigos e amigas. Olá, Jacobson. Que sejam todos muito bem-vindos ao ciclo de estudos da mediunidade do Conselho Espírita Internacional. Lembrando a todos nós que esse é o programa iniciativa da área de estudo e prática da mediunidade do SEI, e sempre gosto de falar que é dedicado a um estudo sempre sério, responsável e fundamentado nas obras espíritas, sempre à luz da orientação dos espíritos superiores. A gente sabe, mas nunca é muito repetido, que o estudo é conduzido pelo nosso companheiro aqui, o Jacobson Trovão, a quem agradecemos pela dedicação, pela profundidade. Jacobson, como você está hoje? Márcia, querida amiga, querida irmã, sempre muito feliz de estar aqui com você, muito agradecido a Deus, aos bons espíritos, agradecido a você, equipe do SEI, por essa oportunidade de estarmos trabalhando juntos, não é? Para irmos aprendendo cada vez mais sobre a nossa realidade espiritual e aos amigos que também estão assistindo aqui conosco este programa. Isso, muito bom. Mas para todos que estão aqui conosco, só para lembrar também, nossos encontros acontecem sempre, semanalmente, às terças-feiras, e então pedimos, subscrevam no canal, clique no sininho para receber as notificações dos próximos episódios. E durante o programa, é fantástico essa questão de como o grupo do SEI, né, a equipe do SEI fez, de que estamos coletando seus comentários, as suas perguntas. Então, todo o programa tem um QR Code, você também pode usar o chat, né, para mandar o seu texto, e coletamos e passamos um bom tempo carinhosamente olhando as suas perguntas, e temos um episódio especial só para essas perguntas. Também é bom a gente falar com grande agradecimento sobre as legendas. O que eu estou falando? Bom, o conteúdo é produzido originalmente em português, mas dependendo de onde você está no mundo, no meu caso, eu estou nos Estados Unidos, e quando eu vou rever esse programa, Jacobson, sai tudo em inglês para mim. Olha que maravilha! Então, as várias línguas que hoje estamos provendo como legendas são inglês, espanhol, italiano, alemão, holandês. E é com grande agradecimento que a gente recebe, somos usufruários, né, do esforço conjunto das várias federações espíritas que fazem parte do SEI. Bom, Jacobson, hoje continuaremos com o quarto episódio, né, que abrange o tema a dinâmica dos fluidos e a estrutura do perispírito. E só para lembrar para todo mundo, isso é o que eu me lembro, tá, Jacobson? Me corrija. Mas na semana passada, Jacobson apresentou o terceiro episódio desse tema tão fantástico, tão importante para todos nós aprender, que foi sobre vários conceitos de ideoplastia, né? Falando sobre a questão do pensamento como uma força criadora que modela os fluidos espirituais, produz imagens mentais perceptíveis no plano espiritual, e fundamentado em vários livros, mas basicamente na Gênese Espírita de Allan Kardec. Creio que foi o capítulo 14, subitem 15, eu acho que eu estou incorreta, mas não Não está me correto. escute, está correta? Está ótimo. Então, e nas várias obras do André Luiz, além de outras referências, né, Jacobson, Ivone de Pereira Amaral, o Emmanuel, e então esses vários autores fazem contribuições para o que foi estudado. E só para dar um pouquinho do que me tocou mais, Jacobson, para mim, o teu estudo evidenciou como as nossas formas de pensamentos influenciam, por exemplo, a minha mediunidade, mas também pode influenciar os processos obsessivos
e a própria questão da ambiência espiritual. Então, essa reflexão nos traz novamente a questão da responsabilidade da educação dos nossos pensamentos, e lindamente o Jacobson sempre traz essa questão, esse destaque de como a oração, a vigilância, a nossa reforma íntima são recursos maravilhosos. Bom, todos sejam bem-vindos, obrigada mais uma vez, Jacobson, a palavra é sua. Márcia, querida amiga, o estudo dos fluidos, ele nos interessa a todos, médios ostensivos, não ostensivos, espíritas e não espíritas, porque nós estamos vivendo em uma atmosfera fluídica. E a compreensão da dinâmica dessa atmosfera é extremamente importante para a nossa manutenção em termos de equilíbrio e saúde, como também as nossas relações com os outros espíritos. O fato é que, quando a gente estuda a vida espiritual, ou o chamado mundo espiritual, o plano espiritual, ou na expressão de Filomeno de Miranda, a dimensão espiritual, são várias designações para a mesma coisa, cada um com um olhar, mas quando a gente estuda esse mundo, chamado mundo dos espíritos, nós precisamos estudar, obviamente, os espíritos e o ambiente onde esses espíritos vivem, que é a atmosfera fluídica, a atmosfera espiritual em que esses espíritos transitam. Agora, nós, quando estudamos o chamado mundo espiritual, nós precisamos ter uma compreensão de que não estamos falando de um mundo à parte. Por isso a expressão dimensão espiritual e dimensão material, usada por Filomeno de Miranda num livro muito importante, intitulado Entre Dois Mundos, ele desenvolve essa tese. Essa expressão é mais adequada porque nós vamos observar uma convivência nossa com espíritos que a gente não percebe racionalmente em função de estarem numa dimensão diferente, no entanto, conviventes. Mas, além disso, é necessário que a gente entenda o ambiente. Nós precisamos estudar o ambiente espiritual. Porque esse ambiente espiritual também não é lá, é aqui, é onde nós estamos. Nós vivemos envoltos, mergulhados nesse grande oceano que é formado pela matéria sutil chamada fluido cósmico universal. Os desencarnados também vivem nesse mesmo ambiente. Então, nós estamos dividindo com os desencarnados o mesmo ambiente. Só que o estudo dessa matéria, desse ambiente é importante porque ele é diferente do plano material, em que a atmosfera aqui formada, não é, pelos gases que circulam o planeta não sofre nenhuma ação direta do nosso pensamento. Mas o ambiente espiritual, que se mistura com o ambiente material, ele sofre a ação
do pensamento, como temos estudado, e isso tem muito a ver com a nossa existência. Então, o estudo dos fluidos é matéria inerente à proposta de compreensão da vida espiritual. A vida espiritual não se faz só com o espírito, no resumo, mas também com esse ambiente em que os espíritos e nós vivemos, não é? Como disse, dividindo o mesmo espaço. Então a gente não percebe o ar, mas ele tem ação sobre o nosso organismo, porque ele nos nutre. Nós não vemos os fluidos, mas eles têm ação sobre nós, porque também nos nutre. Um alimentando o corpo material, os gases atmosféricos, o outro, os fluidos do ambiente, ou atmosfera espiritual, nutrindo o corpo espiritual, ou perispírito. Dessa forma, nós só vamos compreender a realidade espiritual se entendermos espírito e fluidos, em função da conexão de ambos. Estamos partindo para essa compreensão do estudo feito por Allan Kardec no livro A Gênese, no capítulo 14. Hoje vamos falar, desculpe, hoje vamos falar do item 16 desse capítulo. E Kardec começa exatamente o item 16 falando daquilo que nós acabamos de trazer. A frase de Kardec é a seguinte: a ação dos espíritos sobre os fluidos espirituais tem consequências de importância capital e direta para os encarnados. Então, nós precisamos entender o espaço que ocupamos. O espaço físico e o espaço espiritual. E ele coloca algo interessante. Ele diz o seguinte: sendo esses fluidos o veículo do pensamento e podendo-lhes modificar as propriedades, é evidente que eles devem achar-se impregnados das qualidades boas ou más dos pensamentos que os fazem vibrar, modificando-se pela natureza, ou pela pureza, melhor dizendo, ou impureza dos sentimentos. Até o programa passado, nós falamos sobre as criações mentais, ou criação em plano menor, que nós, encarnados e desencarnados, não é, podemos, através do pensamento, estruturar objetos, paisagens, conforme a nossa fixação mental. Mas não é só isso que o nosso pensamento provoca nos fluidos. Aqui nós falamos imagens mentais. Quando nos referimos à dimensão espiritual, nós temos que falar em objetos espirituais. Objetos na dimensão espiritual que são materiais. Materiais porque são formados por uma matéria, o fluido cósmico universal. Então, o nosso pensamento, ele não somente cria objetos na dimensão espiritual. Esses objetos, a esses objetos eu me refiro a tudo que a gente pensa.
toma vida. Então, são objetos. Qualquer coisa que se pense. Desde uma flor, uma viagem, qualquer coisa. São objetos que terão vida enquanto, ou existência, enquanto nós pensarmos. Mas, como disse, há uma outra ação revelada aqui por Allan Kardec, que é a mudança da propriedade do fluido. Então, não é criação mental. É mudança na sua natureza. Então, vamos imaginar uma matéria, não é? Límpida, e que eu posso transformá-la em algo positivo ou negativo. Para uma comparação muito simplificada, vamos imaginar um vaso de água. Dependendo do que você coloca nessa água, você muda a propriedade. Pode ser um medicamento, pode ser uma substância nociva. A água, vamos imaginar, como neutra. Assim é a nossa ação nos fluidos. Já não mais exclusivamente pelo pensamento, mas também pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções. A gente pode mudar a natureza, a propriedade, tornando esses fluidos saudáveis ou enfermiços. Esse aqui é o extraordinário estudo que Kardec faz nesse item 16. Então, o nosso pensamento atua de duas maneiras sobre o fluido. Criando objetos e alterando a natureza dos fluidos. Todos os dois têm importância fundamental, porque pelos objetos nós atraímos espíritos, nós podemos atrair bons ou maus espíritos, espíritos inferiores, e sofrer também um prejuízo, dependendo da fixação mental nossa. Mas a propriedade da matéria espiritual, dos fluidos, também tem significação muito profunda, porque ela, alterada, ela afeta o nosso perispírito. Porque o nosso perispírito é formado pelo mesmo fluido do ambiente. A nossa mente, enquanto espírito, nós, na dimensão espiritual, nós, vamos dizer assim, tiramos uma parcela, não é, desse fluido e formamos o corpo espiritual, o perispírito, que reveste o espírito. Pelo nosso pensamento. Que a gente se reveste desse corpo espiritual ou perispírito, que tem íntima ligação com o corpo físico. Então, conforme for a natureza desse fluido, o perispírito assimila como uma esponja e tudo repassa para o corpo físico, porque está ligado o perispírito ao corpo físico, molécula a molécula, numa expressão de Allan Kardec. Ou seja, não há uma fronteira nítida entre perispírito e corpo. Aqui termina espírito, aqui começa perispírito, aqui termina perispírito e começa corpo físico. Não é assim, segundo os espíritos. Há uma interação, uma interpenetração desses três elementos. Por isso é que tudo que o espírito pensa atinge o corpo, tudo que se faz no corpo atinge o espírito, por causa da íntima ligação e da inexistência dessa fronteira. A compreensão desses três elementos, como separados, é didática, porque, na prática, formam uma unidade. Ora, dessa forma, nós vamos compreender a importância de nós estarmos num ambiente fluídico saudável. Para que o nosso perispírito assimile substâncias
ou parcela desse fluido cósmico que venha trazer uma nutrição, uma revigoração, um fortalecimento para o nosso perispírito. O contrário, fluidos negativos também podem impregnar o próprio perispírito. Então, é por isso que Kardec coloca aqui que as qualidades boas ou más dos pensamentos modificam esses fluidos, estabelecendo uma pureza ou impureza, ligado aos nossos sentimentos. E Kardec continua: os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Então fica uma atmosfera no ambiente nociva e tóxica. É o que ele coloca aqui, quando compara com miasmas deletérios corrompendo o ar respirável. Ora, quando surge qualquer coisa que atinja o ar, seja prejudicial à saúde, isso afeta o indivíduo profundamente. Ocorre o mesmo com o fluido. Então, ele coloca os fluidos que envolvem os espíritos maus, ou que estes projetam. O que ele está querendo dizer? Os fluidos que envolvem os espíritos maus é o perispírito de espíritos negativos. Ou que estes projetam pelo seu sentimento e pensamento. São viciados. E se você entra em contato com esse fluido, você prejudica o seu perispírito e vai irradiar isso para o corpo físico. É o que se depreende dessas colocações de Kardec. O contrário também acontece. Os que recebem influência, os fluidos, né, que recebem influência dos espíritos bons, são tão puros quanto o comporta o grau da perfeição destes. Então, dependendo da presença num certo ambiente de espíritos bons ou maus, nós vamos ter um ambiente fluídico, positivo ou negativo. Mas é importante a gente entender que nós somos espíritos encarnados, mas somos espíritos. Então, dependendo da nossa emoção, dos nossos sentimentos ou pensamentos, a gente promove a mesma coisa nos fluidos, podendo alterá-los para fluidos agradáveis ou desagradáveis, saudáveis ou doentios. E a gente percebe isso. Quem nunca entrou num ambiente que sentiu um bem-estar ou sentiu um mal-estar? O que aconteceu naquele momento? Houve uma identificação espontânea da pessoa com o fluido ambiente prevalente no lugar, dizendo daqueles que vivem nesse ambiente, tanto encarnados quanto desencarnados. E aí Kardec, não é, coloca que essas alterações, não é, elas podem ser permanentes ou temporárias, enquanto se fixa o pensamento, mas também, repito, a emoção. E aí, os efeitos vão sendo, então, portanto, temporários ou permanentes também no corpo perispiritual, de encarnados e de desencarnados.
Kardec diz que esses fluidos não possuem denominação especial, porque seria impossível classificá-los. Mas ele fala algo muito interessante. Kardec era um pesquisador, vamos compreender que identificando fluidos diferentes, porque nós estamos aqui falando genericamente, não é, em dois blocos, fluidos saudáveis, fluidos enfermiços. Mas Kardec faz uma diferenciação. Ele diz que há dentro de cada um desses grandes blocos uma certa variação, mas que seria impossível dar nome a todos eles. Mas ele faz uma enumeração curiosa. Ele diz assim, sob o ponto de vista moral, lembrando que toda vez que Kardec usa a palavra moral, em muitas circunstâncias, ele está falando do ponto de vista psíquico, emocional. Os fluidos trazem a marca de sentimentos de ódio. Então, nós poderemos nos deparar com fluidos com sentimentos de ódio, irradiados no ambiente por espíritos que odeiam. Espíritos, englobando aí encarnados e desencarnados. E esse ambiente, repito, é ambiente aqui no plano físico e também em colônias espirituais. Porque isso é uma realidade universal, não é só na Terra. Então, nós vamos encontrar fluidos com uma prevalência de inveja, ciúme, orgulho, egoísmo, violência, hipocrisia, os fluidos negativos. Então, conforme a emoção prevalente no local, a impregnação será deletéria, nociva. Nociva por quê? Porque o perispírito assimila isso. Então, nós podemos irradiar esses sentimentos negativos, ao mesmo tempo em que a gente pode absorver, porque o nosso perispírito é fluídico, e se a gente estabelecer a sintonia com esse fluido. Mas nós temos que entender que o perispírito também absorve como uma esponja. Às vezes você não precisa pensar. Esse ambiente aqui, deixa eu ver se ele é positivo ou negativo. A pessoa sente, porque é espontâneo. O corpo assimila. E aí Kardec coloca, então, que nós vamos ter fluidos de bondade, de benevolência, de amor, de caridade, de doçura. E aí ele faz um contraponto muito interessante sobre a repercussão disso no organismo físico. Numa visão extremamente inovadora no estudo da saúde humana. Veja o que Kardec coloca. Sob o aspecto físico, eles serão excitantes, calmantes, penetrantes, adstringentes, irritantes, poderão ser dulcificantes, soporíferos, narcóticos, tóxicos, reparadores, expulsivos. Tornam-se força de transmissão, de propulsão. Ele está falando de saúde. Porque então a pessoa ela poderá ficar calma, serena, ou então ficar nervosa, irritada.
E ele usa aqui duas expressões muito interessantes. Ele coloca aqui esses fluidos, dependendo do tipo de emoção e pensamento que os impregne, poderão ser soporíficos, narcóticos ou tóxicos. E isso é sério. Porque então o organismo vai assimilar o organismo físico, as nossas células vão ficar intoxicadas. Mas ele diz também que podem ser reparadoras. Se elas podem ser reparadoras, esses fluidos podem estabelecer cura. Então, eles podem estabelecer doença e cura. Daí a importância da compreensão dessa dinâmica. Porque isso, como diz, tem uma repercussão profunda no nosso equilíbrio ou desequilíbrio. Então, aqui é uma visão diferente dos elementos causadores de harmonia e desarmonia emocional, mas também de saúde física. Há uma mensagem, aliás, umas 4, 5 mensagens de um espírito, através de Chico Xavier, é chamado Dias da Cruz. Dias da Cruz foi médico aqui no plano material, ele chegou a ser presidente da Federação Espírita Brasileira, e depois de desencarnado, ele enviou algumas mensagens através de Chico, psicofônicas, não foram psicográficas. Chico recebeu essas mensagens no encerramento de reuniões mediúnicas que Chico participava. Nessas mensagens, são várias, ele vai evoluindo o pensamento, mas ele fala de algo muito interessante. Ele fala da repercussão orgânica do processo obsessivo. Então ele diz o seguinte: o indivíduo convivendo com um obsessor, e é claro que quando a gente fala convivendo com o espírito obsessor, nós estamos falando que a pessoa também está convivendo com os fluidos emanados desse espírito. Há uma alteração psíquica do encarnado, e essa alteração psíquica, pelo pensamento do espírito e pelos fluidos irradiados, provoca o aparecimento de doenças. Ele chega a colocar praticamente que todo o processo obsessivo tem repercussão orgânica na criação de doenças. As mais variadas. Pode ser um mal-estar gástrico, uma dor de cabeça, um tumor. Ou seja, a mente que comanda o corpo, uma vez alterada, altera o corpo. Nesse caso, do exemplo, negativamente. Ora, com essa explicação de Kardec, a gente percebe que esse espírito negativo, ele irradiou para a pessoa o próprio pensamento, mas ele também irradiou fluidos que foram alterados pelos sentimentos dele. E nós temos que lembrar também o seguinte: esses fluidos são alterados por nós, encarnados e desencarnados, a gente querendo ou não, espontaneamente, de acordo com a nossa natureza, basicamente. Então, quando pessoas negativas entram no ambiente, elas alteram espontaneamente o fluido. Então a pessoa não precisa pensar, agora eu vou transformar esses fluidos aqui em negativos. Ela transforma. Porque são seus sentimentos irradiados no ambiente que muda a propriedade. Espíritos superiores no ambiente causam a mesma coisa, alteram
para uma face mais agradável, mais elevada, balsamizante, tranquilizante, saudável. É claro que a ação do pensamento pode alterar também de forma voluntária, conforme o desejo da pessoa. Então, esses fluidos aqui, afetando o corpo físico, precisam ser observados. E Kardec coloca: o quadro dos fluidos seria, pois, o de todas as paixões, das virtudes e dos vícios da humanidade e das propriedades da matéria, correspondentes aos efeitos que eles produzem. Então, encarnados e desencarnados estão afetando o fluido e sofrendo a reação desses fluidos modificados. Então, os fluidos nossos, né, falando agora especificamente de encarnados, o nosso perispírito, que é fluídico, ele não fica limitado à nossa pele. Ele se irradia, criando uma atmosfera fluídica em torno de nós. É por isso que a gente assimila tão facilmente os fluidos de um ambiente. Porque nós temos uma atmosfera fluídica que está interagindo com os fluidos do ambiente. Há um estudo interessante de André Luiz no livro Mecanismo da Mediunidade, quando ele usa uma expressão oriental para dizer dessa atmosfera fluídica mencionada por Kardec. Ele coloca como aura. Mas ele está dizendo aura no sentido de algo que reveste, né? Que está ali, naquele perímetro. E ainda falando sobre a ação do fluido no corpo físico e no perispírito, Kardec diz o seguinte: pela sua união íntima com o corpo, o perispírito desempenha um papel preponderante no organismo. Há uma especialidade médica que nasceu da psicanálise, a chamada psicossomática, que trata muito da ação do pensamento no corpo. A medicina já percebeu que conforme o teor do pensamento da pessoa, o corpo vai refletir positiva ou negativamente. Então, estados de otimismo carregam o corpo físico de saúde. Altera o funcionamento dos órgãos, harmonizando-os. A alegria, o assunto saudável, mas também as ações do bem, a caridade, a preocupação com o próximo, a preocupação saudável, a piedade. Esses elementos, não é? Essas virtudes mentais do próprio indivíduo, elas se transformam em comandos psíquicos para as células dos diversos órgãos do nosso corpo, harmonizando os órgãos através do comando das células, que recebem essa ação, porque é a mente que domina o corpo. A mente é que determina o funcionamento
das células. As células têm vida enquanto o corpo tiver vida. E elas têm uma dinâmica aparentemente, não é, involuntária, mas não totalmente isenta de uma interferência. A psicossomatização representa exatamente isso, a interferência da mente num ambiente orgânico que, teoricamente, seria involuntário. Ou seja, as células funcionam sem que a mente deseje que as células funcionem. O metabolismo, ele existe e ocorre sem que a gente diga ao corpo, olha, agora você vai metabolizar o alimento. A gente não faz isso. O corpo faz dentro de um automatismo, né? É o sistema simpático e parasimpático que determina esse funcionamento involuntário. Mas pela psicossomática, a mente interfere nesse processo. Então, o sistema imunológico é extremamente sensível aos nossos pensamentos. A gente pode fortalecer ou deprimir o sistema imunológico. E é muito interessante os estudos que são feitos. Por exemplo, conforme for o teor da nossa emoção, do nosso pensamento fixado, nós poderíamos provocar liberação de hormônios no corpo físico, como adrenalina, e alterar o batimento cardíaco, a pressão arterial. Mas se você faz uma meditação, se você se serena, faz uma prece, acalma, imediatamente esses hormônios vão sendo reabsorvidos e o coração desacelera. A pressão arterial harmoniza. Isso já é comprovado cientificamente, que o sistema cardiovascular é extremamente sensível aos nossos pensamentos e emoções. É a psicossomática. Ou seja, o coração, os vasos sanguíneos, eles teriam uma ação automática, autômata, né, no organismo, mas sofrem intervenção da mente. Então, não são tão involuntários assim. Só que, com a mesma rapidez que você pode alterar o batimento cardíaco e a pressão arterial, provocando um aumento, não é, da pressão arterial, e logo depois a sua reharmonização, você diminui essa pressão e o batimento cardíaco se normaliza, outros sistemas não são tão rápidos assim, embora possam sofrer intervenção psíquica, consciente ou inconsciente, mas eles não se recuperam tão rápido. Um desses sistemas é exatamente o sistema imunológico. O nosso sistema imunológico, ele se deprime conforme as nossas emoções, de mágoa, de ódio, de tristeza, de depressão, de ansiedade, a gente pode deprimir o sistema imunológico e se abrir janelas para enfermidades diversas. Mas ele não recupera muito rápido. Percebe-se que a pessoa consegue reharmonizar o sistema cardiovascular rapidamente, mas testes mostraram que a mesma reharmonização psíquica não conseguiram identificar uma recuperação rápida do sistema imunológico. É por isso que nós temos que buscar manter um padrão de segurança emocional tal, para que a gente não estabeleça oscilações no sistema imunológico que possam ocasionar enfermidades. Trazendo esse assunto para a questão dos fluidos e da presença de espíritos, esses fluidos vão afetar a nossa mente, o nosso perispírito, e vai haver a psicossomatização, com repercussões passageiras ou repercussões permanentes. Pode ser uma simples gripe, porque o sistema imunológico deprimiu, ou pode surgir aí uma tumoração de solução muito complexa. É por isso que fazer o bem, desejar o bem, praticar a caridade,
Trabalhar com amor na mediunidade, mas também trabalhar com amor na assistência social, junto à criança, junto ao jovem, são fatores que afetam positivamente e profundamente todos os nossos sistemas orgânicos, promovendo saúde num nível de manutenção ou de recuperação, que, curiosamente, é o que Kardec coloca aqui, ó, que os fluidos podem ser reparadores. Ou seja, eu posso, então, ter uma saúde, uma mantença de equilíbrio, em função do teor dos pensamentos. Mas agora a gente sabe que esse pensamento, na verdade, provocou ou atingiu a célula por uma movimentação fluídica do próprio perispírito e absorvendo também os fluidos do ambiente. É o que acontece no passe. O passe causa isso. São fluidos saudáveis irradiados no corpo físico, promovendo na mente uma mudança no funcionamento psíquico que vai determinar, via perispírito, uma alteração no funcionamento celular, estabelecendo a saúde no corpo, o reequilíbrio, reparando sistemas orgânicos que estão, muitas vezes, prejudicados. É por isso que essa matéria é tão importante, a compreensão da vida espiritual, né? Eu repito, no entendimento das nossas relações com os espíritos e das nossas relações com os fluidos. E aí Kardec fala um pouco mais sobre perispírito, quando ele diz aqui, pela sua expansão, põe o espírito encarnado em relação mais direta com espíritos livres e também com espíritos encarnados. Essa expansão do perispírito é essa atmosfera, essa aura que todos nós temos. Então, essa aura, e André Luiz estuda isso quando trata desse tema no mecanismo da mediunidade, ela é uma plataforma, ou seja, que permite a conjugação com outros fluidos semelhantes. Então, tem uma atmosfera fluídica que vai interagir com a atmosfera perispiritual de encarnados e desencarnados. É por isso que você conversa com uma pessoa, você sente bem-estar. Você conversa com outra pessoa, você sente mal-estar. Sem nenhum preconceito. Espontâneo. Porque é o encontro de auras, de perispíritos, que podem se atrair ou se repelir. Isso é muito importante na questão do equilíbrio psíquico para evitar a ação de espíritos oportunistas. Conforme for o tipo de pensamento nosso, nós podemos atrair ou afastar. Por quê? Porque nós temos uma aura, uma atmosfera fluídica em torno de nós, que vai se conjugar com a atmosfera fluídica dos outros espíritos. Lembrando que essa atmosfera fluídica, essa atmosfera perispiritual, ela tem uma carga magnética, porque ela é favorecida, não é? Ou está repleta de fluido vital, que é energia. E onde circula energia, cria-se um campo eletromagnético. Esse campo eletromagnético atrai ou afasta. Repito, onde circula energia, cria-se esse campo magnético atrativo ou repulsivo. Então, conforme o fluido que nós estamos irradiando de nós, nessa atmosfera, nós vamos atrair espíritos ou afastar espíritos. Nós vamos atrair pessoas ou afastar pessoas. Existem pessoas que têm um magnetismo natural. Atraem muitas pessoas. O que acontece? Elas estão irradiando fluidos nessa atmosfera e ela atrai pessoas. O que ela fala é simpático, é agradável. Todo mundo quer ficar do lado. Esse magnetismo natural da pessoa decorre exatamente
dessa expansão perispiritual. Tem pessoas que têm necessidade de uma carga de simpatia maior em função de compromissos reencarnatórios, os mais variados. Então, nós estamos afetando, sendo afetados por encarnados e desencarnados. Daí a importância da gente selecionar assuntos, ambientes, pessoas. Exatamente porque o perispírito vai ocasionar a transmissão para o corpo físico dos fluidos emitidos ou alterados por esses elementos que eu acabei de mencionar. E Kardec coloca, uma vez que os fluidos ambientes são modificados pela projeção dos pensamentos do espírito, seu envoltório perispirítico, que é parte constituinte do seu ser, e que recebe de modo direto e permanente a impressão dos seus pensamentos, deve, com mais forte razão, guardar as qualidades, ou marcas das suas qualidades boas ou más. Sendo o perispírito dos encarnados, outro trecho de Kardec, de natureza idêntica à dos fluidos espirituais, ele os assimila com facilidade, qual se for uma esponja a embeber-se de um líquido. Então, a gente realmente tem que tomar cuidado com o lugar que frequenta, porque o perispírito absorve por difusão a esponja. Daí a gente poder sofrer uma alteração perispiritual acidental. Porque eu fui no lugar e estabeleci um contato. E aí é que Kardec diz que o perispírito está ligado molecularmente com o corpo físico. Por isso, essa ação no corpo físico. E no item 19, Kardec é mais explícito nesse ponto que nós estamos comentando. Assim se explicam os efeitos que se produzem nos lugares de reunião. Uma assembleia é um foco de irradiação de pensamentos diversos, em função da multiplicidade de pensamentos. Então, realmente, onde reúnem pessoas, os fluidos daquele lugar estarão alterados pelo somatório do pensamento das pessoas que frequentam aquele lugar. Encarnados e desencarnados. Então, ambiente de muita violência, de muita discussão, agressividade, de muita cobiça, de muita inveja, de muito orgulho, de muita ambição, a pessoa vai assimilar isso. Mas por que Kardec coloca isso para a gente? Para a gente aprender a ter domínio sobre isso. E nós temos domínio de duas formas. Evitando certos ambientes negativos e buscando os bons ambientes, voluntariamente. Ou se a gente não tem condições e precisa estar no lugar, aprender que, se o fluido pode atuar no meu perispírito, eu posso, pela minha vontade, modificar os fluidos do meu perispírito. Em outras palavras, eu posso neutralizar a ação negativa pelo meu próprio pensamento. Como? Primeiro, estabelecendo uma distração, não prestando atenção no ambiente. Então, o médium não pode entrar no ambiente e ficar procurando, perceber coisas, fluidos, até porque isso acontece espontaneamente. Mas ele pode, então, manter um pensamento elevado que vai estabelecer uma distração e impedir uma absorção mais intensa daqueles fluidos. Ou se você sai do lugar, você esquece daquilo, pensa noutra coisa,
faz uma prece, uma meditação, então a pessoa consegue retirar de si aquela parcela negativa. Então você vai numa casa espírita, você toma um passe, você faz uma prece. Ali estão cheios de bons espíritos. É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com assuntos que tem dentro do centro. Evitar certas brincadeiras, certas atitudes. Porque os fluidos do centro espírita serão impregnados pelo somatório dos pensamentos das pessoas que frequentam ali, encarnados e desencarnados. Se a pessoa está com má intenção, ela vai atrair espíritos negativos, que vai alterar o fluido da casa espírita, da sala da reunião mediúnica. Então a gente tem que ter esse cuidado com a atmosfera espiritual, agora especificamente da casa espírita. Tem gente que briga dentro do centro espírita, que fica com mágoa do companheiro, que discute. Isso é inconcebível. Claro que as pessoas têm, às vezes, essas situações, que são momentâneas, mas temos que lembrar que isso afeta os fluidos. Agora, quando isso modifica também a compreensão, o diálogo, o perdão, a fraternidade, o abraço sincero, a amizade, o amor, o desejo de servir, de ajudar, tudo isso faz com que os fluidos do ambiente da casa espírita fiquem elevados, agradáveis, saudáveis, e qualquer pessoa que entra lá vai assimilar. Então a pessoa assiste uma palestra pública, por exemplo. Ela muda o pensamento porque ela ouviu uma mensagem positiva. Nesse momento, ela sintoniza com espíritos elevados e ela absorve os fluidos do ambiente. Então, ela não recebe esses fluidos só no passe. Ao adentrar a casa, porque ela está, a atmosfera daquele lar, daquela casa espírita, está impregnada de bons fluidos. Se nós quisermos que o nosso lar, a nossa casa de moradia, tenha também uma atmosfera fluídica positiva, ore dentro de casa. Tenha paciência, tolerância, compreensão, perdão, amor, silêncio. Porque a gente vai impregnar os fluidos de emoções positivas. É muito comum pessoas, ou a gente visitar a casa de pessoas e sentir, nossa, essa casa aqui é tão agradável. Outras casas desagradáveis. Então a gente pode, daí a importância do estudo dessa atmosfera fluídica, desse ambiente espiritual, alterar para que a nossa casa tenha fluidos bondosos, saudáveis. E aí qualquer pessoa que entrar, moradores do lar ou visitantes, vão receber essa irradiação espontânea, absorver como uma esponja, né? Os bons fluidos. Né, Márcia? Da Isso. importância da leitura do Evangelho todos os dias, Márcia. Porque as palavras do Evangelho vão ficar impregnadas na atmosfera fluídica. Como isso é volátil, a gente tem que orar todo dia, porque não é permanente. Por isso a gente tem que repetir. Não é? Não só uma vez na semana, no dia do culto do Evangelho no lar, mas diariamente. Porque aí os fluidos vão ficando num padrão saudável e vai sim causar um bem-estar e saúde física, o que vai alterar o funcionamento celular. Esse assunto é muito interessante e eu vou continuar na semana que vem, Márcia. A gente vai falar um pouco mais sobre aí o perispírito e essas funções dele refletindo no corpo físico. Muito obrigado. Maravilhoso, obrigada, Jacobson. Realmente, porque é complicado, é complexo e extremamente pertinente para todos nós esse estudo. Impacta todos nós pela saúde, pela ciência psicossomática, pela questão da impregnação ou o sermos passivos como esponja, como você falou, né, como Kardec mencionou, desses fluidos. Mas, bom, vamos prosseguir e para todos vocês que estão nos acompanhando, o convite fica
envie suas perguntas através do QR Code que esteve na tela todo o tempo. E se for assistir novamente, tá lá, o mesmo QR Code vai chegar até nós, então pode usá-lo da melhor forma possível. Sua contribuição é super essencial para a gente construir esse estudo de uma forma participativa, colaborativa. Como Jacobson falou, continuaremos no tema 7, a dinâmica dos fluidos e a estrutura do perispírito, e voltaremos na próxima terça-feira. Pedimos carinhosamente, compartilhe esse estudo com seus amigos, suas casas espíritas, seus grupos de estudos diversos, e vamos juntos construir esse caminho, né, de reflexão, de vivência da mediunidade, com como serviço, né, como amor, como responsabilidade. Jacobson, muito obrigada, e a todos vocês, obrigada pela sua presença, que Jesus esteja conosco, nos inspirando, e até a próxima semana.